cacau, ele já é uma ferramenta de conexão espiritual. A gente percebe que o cacau, ele é uma medicina que ele realmente ele expande energeticamente, emocionalmente, espiritualmente para você se conectar. Qual é o poder do cacau? O que ele te traz de benefício? Quais são as coisas boas que o cacau traz pra gente? Então ele trata a pessoa realmente de dentro para fora. Ele vai começar a liberar dopamina, serotonina, ocitocina, que são hormônios que vão nos conectando com o prazer, com a alegria, com a felicidade de maneira natural. E ela não é uma sensação de bem-estar passageira. O cacau, ele realmente ele tem um efeito muito bom na nossa parte cerebral. Ele melhora a nossa capacidade cognitiva. Então parece que as ideias, elas se encaixam melhor. Elas vão trazendo mais coerência pro pensamento. É por isso que fica mais fácil de quando vem as emoções, você traduzir ela através da medicina do cacau. Ela traduz melhor aquilo que tu tá sentindo. Existe a possibilidade de eu tomar o suficiente para conseguir enxergar coisas? Ou até, enquanto eu estiver no meu estado meditativo, eu ter algum tipo de visão, alguma coisa relacionada? A dose mais concentrada que eu tomei foram 60 gramas de cacau. E foi extremamente forte. Eu só percebia que quando eu fechava os meus olhos, eu via como se fosse uma estrela, assim, como se eu estivesse vendo a minha pineal, alguma coisa assim que brilhava muito aqui dentro de mim, quando eu fechava o olho, mas de olho aberto eu não vi nada. O que o cacau pode trazer na nossa espiritualidade? Tami Farias está de volta depois do último episódio sobre os níveis neurológicos da mente. Ela é analista comportamental e hipnóloga há mais de 12 anos e une ciência e espiritualidade para ajudar as pessoas a se reconectarem com seu propósito mais profundo. Hoje, nesse episódio, vamos falar sobre uma cerimônia ancestral e poderosa, a consagração do cacau como medicina espiritual e física. Se essa fruta é tão importante e já é sabido dessas informações, por que ela ainda não é utilizada por todo mundo? Eu entro nisso? Entra. Vamos lá. Teoria da conspiração, algo bem mais profundo. Vamos lá. Passando aqui no comecinho do episódio para pedir para você se inscrever aqui no canal para apoiar esse meu projeto chamado Senso Comum Podcast. Eu me chamo Ângelo Bertier e esse meu projeto aqui é para ajudar vocês. Então comenta aqui nos comentários alguma dúvida, algum problema que você vem vivendo esses últimos anos, esses últimos dias, para que no próximo episódio eu traga um convidado que ele consiga responder essa sua dúvida ou o seu problema. E também, se você puder deixar um gostei nesse vídeo, eu vou ficar muito grato, porque é dessa forma que eu consigo visualizar que vocês estão curtindo esse meu projeto. Então bora lá pro episódio. Tami, o que é essa medicina nova do cacau? O que seria ela? Essa medicina nova do cacau, que tem mais ou menos 6 mil anos. Pois é, que não é tão nova, né? 6 mil anos. 6 mil anos. Então, a medicina do cacau hoje, ela virou muito uma moda, né? E ela se espalhou no mundo inteiro. Né? Não é só no Brasil que a gente tá vendo esses movimentos. É tanto que o preço do cacau do ano passado para agora, ele subiu 300%. Aumentou muito, né? Eu vi. Justamente por conta dessa demanda muito grande do mercado internacional do cacau origem, né? Do cacau puro. Então, muitos fazendeiros que antes plantavam cacau para as grandes empresas da indústria do cacau, né? Do chocolate, começaram a migrar para esse cacau mais natural, para o cacau que é feito dentro de um processo orgânico, de agrofloresta. Então, hoje, muitas comunidades, né, que trabalham com cacau 100%, com esse cacau medicinal, eles antes trabalhavam dentro para a indústria, né, dentro dessas commodities. Só que acontecia que realmente eles não conseguiam ter uma qualidade, né? Porque quando você tem uma commodity, o preço, né, do cacau é definido pela Bolsa de Valores. Então, eles focavam muito em quantidade, né? Não em qualidade. Então, esse cacau que vai para o chocolate, que a gente conhece de mercado, é um cacau que ele já tem a sua semente modificada geneticamente, agrotóxicos, pesticidas, fertilizantes, tudo isso para aumentar a produção e a escala dele. Mas só no ano passado, né, o cacau, ele bateu recorde na Bolsa de Valores. Então, assim, ele subiu muito, muito, muito nos últimos anos. Por quê? Porque começou a diminuir mesmo a quantidade de pessoas que estão trabalhando para a indústria para focar nesse cacau, que é o cacau fino, né, cacau medicinal, e o cacau fino mesmo, que a gente tem chocolates que são feitos de um cacau nobre,
né? Que não é o mesmo cacau que vai para a indústria, aí desses chocolates de mercado, de chocolates que são vendidos em larga escala. Então, a gente tem hoje uma comercialização e uma visibilidade para o cacau que antes não tinha. Antes a gente enxergava o chocolate, Sim. né? Hoje tá se falando muito sobre cacau. Tá se trazendo muito, né? Sobre que o cacau não é o chocolate. O chocolate é uma derivação do cacau, né? É uma das possibilidades que vem do cacau. Mas antigamente, tu sabe que sempre achava, né? Se pensava que os maias, o cacau sempre muito voltado, né? O berço do cacau pros maias, pros olmecas, pros toltecas e, enfim, astecas lá. Mas, na verdade, achava que eles já consumiam cacau através da semente como a bebida do chocolate, né? Só que não, eles só foram usar dessa maneira tempos depois. Até porque o cacau, ele não é uma planta originária do México. Ah, não? É da Não. onde? Então, isso é muito legal, e eu fiquei muito feliz com essa descoberta. Nos últimos 2 anos, né, arqueólogos e historiadores, eles começaram a rastrear a origem do cacau. E a gente descobriu, né, me incluindo nessa, descobriram que o cacau, a origem dele é amazônico. O Olha, cacau é do Brasil. que legal. A origem dele é aqui, é da Amazônia. Por quê? Porque ele precisa de um clima muito tropical para ele poder, assim, se desenvolver bem. E ele não se desenvolve muito bem em altas altitudes. E as regiões, as terras altas do México não são uma região propícia para o cacau. Então, até 2 anos atrás, se acreditava que sim, que o berço, que a origem do cacau era no México, com os maias, né, com os olmecas e tal. Só que aí, quando foi feito esse arqueólogo, a gente foi percebendo que fazia muito mais sentido, né? O Brasil já é uma terra que naturalmente dá muito cacau, né? A região da Bahia, da Amazônia e tal. E aí, naquela época, os povos originários era muito comum o comércio entre eles, né? Porque tinha uma escassez de recursos, né? Então, eles acabavam migrando e trocando muitas mercadorias. E numa dessas foi levado o cacau para lá. E naquela, né, era muito comum a colonização entre os próprios povos deles ali, né? Então, eles escravizavam as próprias populações ao redor que moravam em lugares mais baixos, mais quentes, e eles obrigavam, né, a essas populações escravizadas ali a plantar e produzir o cacau para eles. Então foi assim, né? Mas foi muito mais popularmente consumido lá do que no próprio Brasil. Mas no início eles não usavam as sementes, né? Que o cacau é feito das sementes, né? Do cacau. Eles usavam a polpa. Você já comeu cacau? Já viu assim, a fruta? Nunca comi. É uma delícia. Tem. Nossa, se você tem a oportunidade de comer um cacau, compra cacau. É uma delícia, é docinho, é um... Eu pensei que era azedinho. Ai, não, é doce e azedo, eu não sei explicar, é uma delícia. É tanto que na Bahia eles fazem o mel de cacau, através da polpa da fruta do cacau. Olha só. É tipo um licor, assim, eles fazem uma bebida lá. E lá no México eles faziam uma bebida fermentada, alcoólica, através da fermentação da polpa do cacau. Então, assim, os primeiros registros da utilização do cacau como bebida datam mais ou menos de 6.000 anos atrás, né? E do chocolate, porque a palavra chocolate, né, ela vem da língua astecas e maia lá, significa a bebida amarga, água amarga, né? É a tradução. Então, o chocolate, que era a amêndoa mesmo, né, torrada e feita essa massa para tomar ela, foi mais ou menos de uns 3.000 anos só depois. Então, por muito tempo, eles tomavam o cacau como uma bebida fermentada e a semente não era utilizada, né? E aí, dentro, assim, da história do chocolate, do cacau, foi quando os espanhóis foram, né, que eles trouxeram o cacau e que foi ali que foi misturado com leite, com açúcar e que a gente chegou no chocolate que a gente conhece, né? Os primórdios do chocolate. Mas até então, eles misturavam com especiarias, né? Então, era pimentas, era muitas ervas e coisas que eles tinham ali, né? Para formar uma bebida extremamente picante, forte, né? O cacau que os maias tomavam não é o mesmo cacau que a gente toma aqui, né? Pois é. Era uma bebida extremamente forte e picante, né? Então, depois que foi feito de uma outra maneira, aqui no Brasil mesmo. Então, no Brasil,
O cacau, ele tem os registros dele na Bahia, né? No mais ou menos do ano de 1774, né? Que veio para Bahia, começou as primeiras plantações, mas eles não utilizavam para fins medicinais, diferente, né? Dos povos mesoamericanos lá, né? Dos maias, porque lá o cacau era realmente algo muito, muito sagrado. Como era algo que não era tão... Era raro, né? Porque não dava exatamente onde eles moravam ali. E era considerado uma bebida extremamente sagrada. É tanto que só podia consumir o cacau, o chocolate, assim, né? A bebida do cacau. Sacerdotes, grandes guerreiros e os líderes. Só eles tinham acesso para consumir. Depois de alguns anos, né, que foi começado a consumir, abrir para as mulheres, para outras pessoas. Então, consumiam geralmente em nascimentos, casamentos ou rituais de fertilidade. Porque desde a antiguidade, o cacau, ele é uma planta, né, uma fruta que é relacionada à fertilidade. Afrodisíaca, né? Diziam tipo deles afrodisíacos e também que trabalhava na saúde uterina da mulher, para quando a mulher não conseguia engravidar. Então, era dessas ocasiões. Então, ele era realmente muito sagrado. Não era uma bebida que era consumida assim, que nem café, por exemplo, né? Eles tinham momentos específicos de consumir o cacau. E ele tinha tanto valor, mas tanto valor, que era usado, inclusive, como moeda de troca. 40 sementes de cacau equivaliam ao preço de um burro, por exemplo, né? E era usado, inclusive, para pagar impostos, de tão valiosa que era, né, a semente do cacau. Então, quando os astecas, eles vieram, né, os astecas tinham uma mania, digamos assim, de imitar os maias. Então, eles não consumiam cacau. E quando eles viram que os maias começaram a consumir, estavam consumindo o cacau, eles começaram a imitar o comportamento, começar a consumir também. E a deusa Ixcacau, que tem uma deusa, né, que é relacionada ao cacau, inclusive, assim, normalmente, quando você fala nos rituais de cacau aqui no Brasil, principalmente, eles trazem a imagem dessa deusa. Para eles, é uma deusa que representa a agricultura, a fertilidade e o cacau, né? Só que ela teve uma origem muito diferente do que ela é utilizada hoje, né? Mas eu nem vou entrar tanto nesse assunto, porque eu, Tami, não trago muito essa relação com a deusa Ixcacau. Por quê? Porque quando eu começo a trazer deidades e divindades, né? Eu começo a colocar o cacau dentro de um grupo, de uma bolha. E eu realmente não trabalho dessa maneira, porque todas as pessoas que às vezes gostariam de experimentar o cacau, mas que às vezes têm outras crenças, ou que não acreditam nisso, ou que não querem cultuar, e eu não acho que tem que cultuar alguma coisa. Eu acho que o próprio fruto, né, a própria amêndoa, o próprio cacau, ele já é uma ferramenta de conexão espiritual. Então, a minha experiência, né, e a experiência das pessoas, dos relatos que a gente escuta, a gente percebe que o cacau, ele é uma medicina que ele realmente te expande energeticamente, emocionalmente, espiritualmente para você se conectar. Então, eu não quero limitar a uma deidade que eu nem sei se existe, se é uma invenção, se é o quê, porque a gente tem histórias que são contadas, entende? E eu acredito, né, na minha visão, no meu interessante ponto de vista, que o foco é Deus. Vamos dizer que existam mesmo várias deidades e divindades, tá? Não tô desconsiderando nada. Mas eu imagino, na minha humilde percepção, que se existe, né, assim, deidades e divindades, existe Deus, existe uma hierarquia, teoricamente, né, para que a coisa seja organizada como uma empresa. Então, se eu posso falar direto com o dono da empresa, o diretor, o CEO, o cara que manda, que é o dono da empresa, que construiu tudo, que fez tudo, por que eu vou ficar me reportando ao gerente, ao meu líder, entende? Eu acho que se a gente pode chegar à fonte, a gente vai pra fonte. Entende? Porque senão a gente acaba se distraindo pelo caminho. E eu acho que o negócio é ir pra fonte. E o cacau, na medicina, que ela te leva pra fonte. Como assim? Antes de falar sobre levar a fonte, eu vou até levar a fonte, eu quero
te fazer uma pergunta, que é, qual é o poder do cacau? O que ele te traz de benefício? Quais são as coisas boas que o cacau traz pra gente? Falando em termos físicos, Pode ser. primeiro, né? O cacau, ele é uma planta que hoje ele é uma das frutas que tem o maior número de antioxidantes de todas as frutas, tá? Falando assim de maneira bem física mesmo. Ele é super rico em magnésio, selênio, ferro, vitaminas do complexo B. Ele é rico em vitamina C. Ele é muito, muito rico em nutrientes, em macro e micronutrientes. Além disso, ele tem a anandamida. A anandamida é uma substância que a gente produz, nosso cérebro é um neurotransmissor. E ele tem essa substância Nossa. nele. Então, a anandamida é a substância que ela é um endocannabidioide. Ai, meu Deus, tá. É aquele nome que parece enfim. com o negócio da maconha, não é? Isso. Sim. Que são os nossos receptores neurais. E ela conecta nesses receptores que faz com que a gente tenha uma sensação de felicidade. Que legal. Então, ele é um antidepressivo natural. É tanto que na Bahia, antes do cacau hoje se tornar o que o cacau é, né? Dessa maneira ritualística, ritual. As senhorinhas lá, né? As vozinhas, elas faziam um licor de cacau. Que era utilizado para um tratamento da melancolia, que antes, né, era o nome que dava para depressão. Sim. Então, ele já era muito antes das pessoas saberem efetivamente do poder dele, um tratamento natural para depressão. Então, ele é um antidepressivo natural, ele é um ansiolítico natural. Então, ele trata a pessoa realmente de dentro para fora. Ele vai começar a liberar dopamina, serotonina, ocitocina, que são hormônios que vão nos conectando com o prazer, com a alegria, com a felicidade de maneira natural. Então, ele vai trazendo uma sensação de bem-estar. Quando você começa a consumir o cacau, tanto de maneira ritualística ou no seu dia a dia, você começa a perceber uma sensação de bem-estar. E ela não é uma sensação de bem-estar passageira. Ela se mantém no teu dia. Então, imagine assim, quando você pega o cacau, né, que já te traz naturalmente essa sensação de bem-estar, né? E ele unido a uma substância que deu nome, inclusive, né, que é a teobromina, que é um vasodilatador. É por isso que o cacau é conhecido como a medicina do coração, porque ele atua diretamente no nosso coração físico e energeticamente no nosso chakra cardíaco, ele expande essa região. Então, ele é uma medicina que trabalha o amor. O amor. Então, eu falo assim para as minhas pacientes, né? Para os grupos de mulheres que eu conduzo, que o cacau é uma medicina que ele volta para quando você perdeu, às vezes, o amor por você, quando você se esqueceu, se deixou de lado, muitas vezes, pelas responsabilidades da família, de filhos. E às vezes acontece muito. Nós mulheres fazemos muito isso, né? Nos colocamos de lado. O cacau, ele vai nos resgatando para a gente voltar a gostar de estar com a gente, sabe? Ele te traz esse lugar de você querer estar aqui, ó, quietinho, se sentindo, se ouvindo. E é a partir disso que ele te expande. Porque, sabe, quando você tenta se conectar com Deus, querendo buscar um Deus fora de você, tu pode até chegar em algum lugar, não vou dizer que não, né? Mas, pra mim, Deus tá dentro de nós. E é quando você encontra esse lugar de segurança, de amor dentro de você, é como se um portal se abrisse para você acessar essa parte divina que tá ali só esperando você. Tá esperando você abrir essa porta. Então o cacau, ele abre essa porta. Entende? Ele facilita essa comunicação, esse acesso. E ele na parte mais... Posso dizer espiritual, será? Sim. Então, mas a gente falou da parte física, que eu achei incrível, o tanto de coisa de nutriente, essas coisas que o cacau nos traz, mas e na parte espiritual? Porque eu acredito assim, quando a pessoa olha pro cacau e conhece ele, eu acredito que o pessoal pense mais na parte espiritual, da conexão com Deus e o que ele traz, do que os benefícios físicos, né? Posso estar enganado, mas acredito que o pessoal busca bastante esse atalho, né? O que o cacau pode trazer na nossa espiritualidade? Pra mim, acho que basicamente ele te faz... Antes de chegar na parte espiritual, eu percebo que o cacau ele vai te trazendo uma reconexão com a tua parte emocional.
Então, eu percebo que ele vai abrindo a tua percepção, a tua leitura, para você realmente começar a perceber aquilo que estava silenciado, começar a ouvir. Porque é muito natural que a gente não goste de se conectar com as nossas emoções quando elas não são positivas, quando elas não são boas. E a gente vai colocando tudo isso lá para baixo daquele tapetinho, né? Vai colocando assim, depois eu olho para isso, vai passar, não quero olhar, não quero mexer, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Só que o cacau, ele te faz um convite amoroso e ele diz algo como, para mim é assim, né? Filha, tá vendo tudo isso aqui que você colocou aqui pra baixo? Isso aqui tá te adoecendo. Isso aqui tá te deixando desconectada. Vamos começar a olhar? E ele começa gentilmente trazendo essas informações pra tua consciência, pra você olhar. Então eu percebo que muitas mulheres que passam pelos processos comigo, depois eu posso comentar um pouquinho sobre como funciona, elas relatam pra mim que elas experimentam realmente esses níveis de consciência que chega à mente como um milagre, informações que ela nem estava imaginando que tinha relação com aquilo. Informações lá da infância dela, informações que ela nem estava conectando, sabe, ligando os pontos, e começa a vir, começa a florescer. E diferente de outras medicinas, por exemplo, como a ayahuasca ou como outras medicinas de expansão de consciência, que eu digo assim, que eu brinco que é mais pé na porta, sabe? Só chega e puf, e abre e lida com isso. O cacau, ele vem trazendo de maneira mais amorosa. Ele vem trazendo de maneira mais leve, tu tem mais tempo pra processar aquilo ali, pra lidar com aquilo, né? Então, por isso que é legal você consumir no teu dia a dia, mas não só de maneira, vou trocar o meu café pelo cacau. Porque aí tu perde muito do que ele pode oferecer, que é essa parte mais espiritual, né? Eu falo que quando a gente começa a consagrar o cacau, colocar o cacau no nosso dia a dia, pra gente colocar com uma intenção real, né? De se conectar com ele, de abrir esse espaço pra conectar, pra ouvir, pra realmente se permitir. Deixar, sabe, ele te conduzir pra um lugar de conexão, um lugar de elevação, ou para que seja pra dentro de você, mas que te faça você sair do comum ali, do dia a dia, da rotina, e você tirar um tempo pra você, nem que seja respirar, sabe? Nem que seja respirar. Que nem isso as pessoas fazem, né? Quantas vezes a gente passa o dia inteiro, dias e dias, semanas, às vezes, e não percebe, esquece de respirar. Tu não percebe que tu respira, cara. Então, né? E a nossa respiração é o sopro divino, é a nossa ponte de conexão ali com o espiritual, com o plano sutil. Então, se a gente não consegue fazer isso de maneira consciente, é muito difícil, real, né? As pessoas tirarem. Eu vejo assim. E aí, sem julgamento, tá? Eu tenho muita. Minha família é católica, né? E eu tenho vós, tias e tios, irmãos de vó, que são muito assim, beatos da igreja e tal, tal. E eu vejo assim, a pessoa frequenta a igreja a vida inteira. A vida inteira. Não perde um domingo. Vai na igreja e é assim, tá ali e tal. Mas a gente vai tentar conversar sobre Deus, sobre conexões, sobre experiências. Essa pessoa teve muito pouca experiência com Deus, de verdade, sabe? Ela tem uma ritualística, ela tem uma religiosidade, mas experiência pouquíssimas, entende? Então, eu falo, mas do que vale, então? Não que não tenha valor, mas qual que é o propósito, sabe? Se não é pra eu realmente conseguir ter esse nível de conexão, de conseguir ouvir e receber uma resposta, de conseguir entender que eu tenho essa porta aberta, esse acesso aberto pra mim. E todo mundo tem. Todo mundo tem. Não sou mais especial, sabe? Todo mundo tem. Às vezes você vai ter que fazer um pouquinho mais de esforço pra abrir essa porta. E o meu marido, ele era extremamente cético. Extremamente mental e cético. E eu fiquei uns 3 anos da minha vida tentando convencer ele de que Deus era real. Uns 3 anos. Ele começou a considerar, depois disso, que Deus era real. Até então ele não acreditava.
Mas ele nunca tinha tido. E ele já foi evangélico, inclusive. A família dele ele já foi até batizado, ele nunca tinha tido uma experiência com Deus. Então ele começou a desacreditar. E eu comecei a tentar trazer de outras maneiras pra ele esse nível de conexão. E aí fiz a proposta pra ele: vamos trocar o cacau pelo café? Desculpa, trocar o café pelo cacau? Porque ele tem um temperamento muito reativo, né? Ele é muito estressado. Ele tem TDAH, ele tomava muita medicação, graças a Deus não toma mais nada. Mas ele tomava muita medicação. Então, ele tinha a mente muito agitada. E ele ficava muito estressado, né? E a gente fez essa experiência de trocar, né, o café pelo cacau. E aqui eu comecei a perceber, nas 2 primeiras semanas, que ele começou a ficar muito menos reativo. Muito menos reativo. Que ele começou a demonstrar mais afeto, que não é uma coisa natural dele, ser uma pessoa afetuosa. De fazer carinhos do nada, de, sabe, dizer eu te amo do nada. Ele começou a se tornar mais amoroso. E eu não falei nada, só observando. E com o passar dos dias, né, que a gente fez a proposta de 1 mês, ele começou, por ele mesmo, querer meditar. Ele começou a ler a Bíblia. Ele começou a tentar buscar de novo essa conexão. E não fui eu que disse pra ele buscar. Não fui eu. Deixei ele livre. Ele foi percebendo que aquilo parece que estava levando ele pra algum lugar. Foi isso que ele depois me falou. Então, foi através de uma experiência, assim, de meditação, um jardim na natureza, que ele teve o primeiro contato espiritual dele. Ele primeiro sentiu que tinha algo, né? Então, tu vê que lindo. Meu marido faz 34 anos, né? Nunca tinha tido uma experiência, né? E quantas pessoas não têm? Eu tenho uma muito superficial, muito pequena com Deus. Então, que lindo ter uma medicina que pode abrir e facilitar um processo, assim, de conexão, né? E não tem nada a ver com religião, com crença. Por isso que eu não uso, entendeu? Porque eu não quero limitar as pessoas. Eu quero que ela venha... por isso que eu falo, né? Que ela tenha esse contato direto com a fonte. É isso que eu quero dizer. Que ela encontre o meio dela, porque fonte é tudo, pra mim tá? Ela se representa em várias formas. Mas é você entender que tem algo maior que rege tudo e que te criou e criou tudo e que você tem acesso a isso. Tu tem acesso a isso. Que tu não é expatriado, tu não é órfão, entende? Então, quando tu começa a perceber que existem algumas medicinas que facilitam esse acesso, porque não é tão simples para nossa mente, né, ter esse nível de conexão. Você começa a entender que parece, assim, para mim eu sinto que Deus colocou alguns presentes na Terra para nos ajudar, porque sabia que a gente ia ter dificuldade. Porque ele sabia que a gente ia ter dificuldade de se conectar com ele. Então criou uns hackzinho natural ali pra gente fazer um atalhozinho pra poder entender quem ele é, entender que ele tá ali. Sabe? Ele, ela, enfim, né? Dando um termo neutro aqui, Sim. né? Mas é desse lugar, né? E quando aí eu vou um pouco mais... Posso ir um pouco mais além? Com certeza, eu adoro quando as pessoas vão mais além. É um pouco polêmico, hein? Vamos lá, eu gosto também. Mas é experiência. Tá. Aqui não é ninguém que falou, experiência. A minha primeira experiência que eu tive, que eu até contei no outro podcast lá atrás, que eu tive espiritual, foi com uma representação do Espírito Santo. Foi o primeiro contato que eu tive, foi através daquilo que eu considero como sendo o Espírito Santo. Eu sempre entendi que Espírito Santo era masculino, né? Pai, Filho e o Espírito Santo. E dentro de mim, algo nunca fez... Parece que tá faltando uma figura dentro disso. Porque, como é que gera um filho? Precisa de um pai. Precisa de... Tudo na natureza precisa de um masculino e feminino. Precisa dos opostos. Aonde que tá a mãe? E eu não consegui entender que a mãe era realmente Maria, assim, sabe? Eu entendo a posição de Maria, tem uma admiração pela mulher, né? Ela que foi escolhida pra gerar, pra ser, né, esse portal pra Jesus aqui na Terra. Eu acredito em Jesus. Mas eu sempre senti que parece que tinha uma coisa ali que não era certa. Aí comecei nessas minhas experiências com cacau.
Inclusive, a minha primeira experiência com cacau foi em 2016, quando eu tava no Peru. E foi uma experiência, assim, que não foi nada muito, né, nada do que eu imaginei que seria, né? Foi dentro de a gente tava com um xamã lá no Peru, e ele tava fazendo uma oferenda pra Mãe Terra, né? Que eles fazem muito isso, oferenda pra Mãe Terra e tal, pra agradecer os alimentos e tudo mais. E aí, nisso, ele deu essa bebida ali. Eu até cheirei, senti cheirinho de chocolate. Imaginei que ia ser um chocolatinho quente. Tomei aquela coisa amarga, assim. Digo, tá, mas tomei. Só que ele não me explicou nada. Ele não me falou pra que servia, o que era, como que isso ia atuar em mim e tal. E eu, não, assim, não me conectei muito, né, com aquilo ali e tal. E foi isso, assim. Não senti muito. Depois eu fui tomar o cacau de novo em 2019, né? Em 2020 eu fiz a minha formação pra guardiã, né? Pra aprender realmente a conduzir isso. E aí, em 2019, eu tava numa formação de mulheres. Era uma formação, uma vivência, uma imersão só pra mulheres. E a gente trabalhou muitas questões durante essa formação. E no final da formação, ela fez esse ritual com cacau, a cerimônia de cacau, né? A pessoa que tava conduzindo. E ela assim, né? Ela olhou pra mim e falou assim pra mim: você vai preparar o cacau. Eu nunca tinha preparado cacau, nunca nem tinha, assim, tido contato com aquela vez, malemar, né? E eu disse, eu? Por quê? Ela disse assim, porque eu sinto que tem uma conexão com o cacau. Tem uma missão com o cacau. E claro que eu acho que eu posso ter sido influenciada por aquilo ali, né? Mas uau, assim, eu preparei, ela me ensinou como que eu tinha que preparar o cacau e a intenção e o amor e tudo. E eu fui preparando, assim, como se fosse um bebê mesmo, aquele cacau, assim. Coloquei todo o meu amor ali naquele cacau, assim. E coloquei até umas pétalas de rosa, assim, fiz uma coisa, assim, super amorosa, assim. E foi lindo, foi lindo. Foi ali a primeira vez que eu realmente consegui sentir a magia, a energia do cacau, sabe? Que eu senti, assim, que eu era tanto amor, eu tinha tanto amor dentro de mim, eu só queria expandir isso pro mundo, assim, né? Realmente desabrochou algo em mim. Então eu percebi ali que tinha realmente uma energia, uma magia que eu até então não tinha acessado na primeira vez. Mas foi durante essas experiências com o cacau que eu tive não sei se foi uma revelação ou o quê, né? Eu comecei a receber uma voz, era uma voz feminina, mas era uma voz extremamente doce, e era uma voz tão linda, que ela não era humana, era uma coisa assim que eu não tenho nem palavras pra expressar, assim, o que aquela voz ela transmitia dentro do meu coração. E ela veio, e quando veio, assim, eu perguntei, quem você é? Né, que eu escutava aquela voz, e na hora eu vi, assim, eu tava de olhos fechados, porque eu tava meditando, né? Eu vi essa figura do pombo. Dessa pomba, desse pombo iluminado, assim. E ali eu entendi que era Espírito Santo. Ou a Espírito Santo, ou a Espírita Santo, nem sei. Entende? E eu entendi que a face Espírito Santo se apresentou pra mim como a face feminina de Deus. Deus não é um separado pai. Ele é uma coisa só, mas ele se representa como pai, mãe e filho. Essa é a Trindade, né? Então me mostrou que o Espírito Santo é a face feminina, é o lado mãe, é o que materna, é a sabedoria, é esse lado doce, é que traz a mansidão, sabe? Enquanto o pai é a força, é a coragem, a disciplina, o discernimento, é esse lugar que precisa ter muitas vezes, né? Então, às vezes eu entendo que Deus é uma coisa só, mas às vezes eu preciso de Deus como pai. Eu preciso falar com ele como pai. Porque eu preciso desse lugar, dessa força, dessa segurança. Entende? E às vezes eu preciso de Deus como mãe. Como esse colo. Como esse lugar que me acolhe. Que, sabe, que vai falar... Sabe quando a mãe traz a sopinha? Quando fala aquilo que você precisa ouvir pra curar um coração, às vezes tá meio apertadinho. É desse lugar. E aí eu sinto que vem dessa figura do Espírito Santo. E aí eu tive um sonho. Que eu via, aparecia essa pomba segurando um galho com um cacau. E o cacau, ele abria
ele se abria assim, e eu via o fruto ali com as sementes. Só que dentro do cacau, ele começava a vir como se fosse uma fita de DNA. E aquele sonho ficou muito marcado pra mim. É muito assim. E eu fiquei pensando nisso, tá? Mas o que tem a ver cacau e DNA? E fiquei meio assim, agora eu preciso dizer, quando eu boto a coisa na cabeça, eu vou atrás. E eu comecei a pesquisar cacau e DNA e tal. E eu cheguei numa pesquisa. Dr. William Li. Ele é um médico e cientista norte-americano e ele é colunista do New York Times. E ele fez uma pesquisa utilizando o cacau. E ele descobriu que o cacau, ele tem o poder de estimular o crescimento de novas células-tronco. E não só isso, ele transporta as células-tronco para células, tecidos que estão doentes. As células-tronco têm a capacidade de regenerar esses tecidos. E o cacau, além de estimular mais células-tronco, ele transporta, porque senão ela só fica ali. Ela precisa ser transportada. Então, tem alimentos que só transportam, tem alimentos que só geram, né? E o cacau, ele faz as duas pontes. Então, ali que eu acho que pode ter alguma coisa, assim, desse DNA ali, chegou nessa pesquisa, né? Que pra mim foi incrível, assim, descobrir isso. Então, assim, eu vejo que o cacau, ele é, sim, uma medicina que tá muito ligada à energia feminina. Né? É tanto que lá pra época que eles tinham o quê? A Deus, era a referência que eles tinham. Mas eles já sentiam que era uma energia feminina, era uma coisa que era ligada a essa divindade feminina, né? E a palavra, o próprio nome, Theobroma, cacau, significa alimento dos deuses. Então, ele sempre teve esse lugar, sabe? De ser uma ponte, de ser um meio, sabe? De conexão espiritual. Então, quando eu olho e eu uno que o cacau, ele me ajuda na minha parte emocional, ele me ajuda na minha parte física, ele me ajuda na minha parte espiritual, como que eu não vou consumir esse alimento? Não tem como, né? Se tu encontra todas essas coisas dentro de um alimento... Só que assim, ó... Tá, eu vou fazer essa pergunta pra depois a gente ir pra parte do cacau em si. É uma fruta, né? É uma fruta. Se essa fruta é tão importante e já é sabido dessas informações, por que ela ainda não é utilizada por todo mundo dessa forma? Será que é a indústria que não tá querendo? Aí é a teoria da conspiração já. Eu acredito assim, ó. Eu entro nisso? Entra. Vamos lá. Teoria da conspiração, algo bem mais profundo. Vamos lá. Só se sentir à vontade, tá? Eu acredito, assim, que a gente vive, né, dentro de uma matrix, dentro de um sistema, que ele é criado para nos desconectar, para nos deixar desconectados, sabe? Acredito que não era esse o projeto original, obviamente, mas em algum momento, por algum motivo, algo saiu ali, né? Ou não, porque acreditar tudo no plano de Deus também, por algum, né? Mas enfim, teve um desvio ali, teve uma dominação, teve teorias da conspiração da minha cabeça também, né? Então, assim, por que tem uma briga, né? Existe uma resistência a muitas plantas de poder? Por quê? E são várias, né? São várias plantas de poder. Sim. O cacau, ele se encaixa, né? Dentro dessa categoria. Porque é óbvio que quem tá no poder, quem tá hoje no controle, não quer que a gente acesse isso. Não quer. Então eu vou descriminalizar. Então eu vou colocar isso como algo do mal. Ou que vai te tirar. Não vou dizer que as pessoas têm que ter muita responsabilidade, sabe? Pra falar isso, porque nem tudo é pra todo mundo, né? Mas eu posso falar como uma pessoa que já conheceu muito das medicinas, né? Eu tô há muitos anos nesse caminho, desde 2011. Então, já tive a oportunidade de consagrar várias medicinas, entender e estudar elas. Eu posso dizer assim que todas, elas, no fim, elas vão te levar mais pra perto de Deus.
elas vão te levar mais pra perto de Deus. Ai, mas eu tomei ayahuasca e eu vi só coisa ruim. Acontece, né? Eu escuto isso. E eu falo da ayahuasca porque tem muita gente que acha que cacau é tipo ayahuasca, que vai tomar o cacau e vai ficar vendo mandalas, vai ver coisas e tal. Não tem nada a ver, né? Já vou deixar esse medo assim, não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas a ayahuasca, ela vai te mostrar aquilo que você tem e aquilo que você é, através de metáforas. É muito metafórico. As pessoas acham que tudo é espiritual. Nem tudo é espiritual. Nem tudo é espiritual. As pessoas acham que tudo tá fora. Que tudo é de fora. A maioria é de dentro. É delas. Então, eu precisaria de um outro podcast pra falar sobre isso, Com certeza. né? Mas, falando do cacau em si, eu vejo que as pessoas, elas têm às vezes até uma resistência, né? Por conhecer essas medicinas, porque elas têm medo de coisas que elas já viram de outras pessoas, de outros lugares. E muitas pessoas, às vezes, têm medo, né? Eu nem tô falando agora de teoria de conspiração, de indústria. Por que a indústria não quer que a gente tenha esse acesso? Por que a indústria não quer, né? O mundo, o governo não querem que a gente saiba dessa informação. Tô falando de pessoas mesmo, né? Que, às vezes, se bloqueiam, têm medo por achar que vão estar desrespeitando alguma coisa religiosa. Sim. Entende? Eu vou tomar esse negócio aí e vou saber o que vai acontecer. Pensa assim, ó. Se Deus criou por algum motivo. Ou você acha que Deus faz alguma coisa sem ter um propósito? Deus cria alguma coisa sem ter um propósito? Ele não cria nem um inseto, nem um pernilongo. Eu achava que o borrachudo não tinha propósito. O borrachudo tem propósito. Tem. Entendeu? Então, por que Deus vai criar algo tão maravilhoso que faz tanto bem se não tem um propósito? Entende? E não tô falando nem só do cacau aqui. Tô falando das medicinas em geral. Né? Então, acho que é um lugar de a gente, pelo menos, se questionar. Com certeza. Mas eu queria saber um pouquinho. Eu adoraria entrar nesses assuntos de teoria da conspiração. Eu adoro isso daqui. Eu poderia fazer um podcast só disso. Mas eu quero saber como é que funciona a consagração da ayahuasca, do cacau. Mas antes eu sei que tu trouxe um cacauzito pra gente tomar. E a gente pode tomar aqui e tu me mostrar como é que é feito a tua forma de beber eles todos os dias. Pode ser? Pode. Tá, então tu vai colocar um pouquinho aqui pra mim, um pouquinho pra ti. E a gente vai fazer juntos essa... Eu posso chamar consagração? Sim. É? Tá. Não deixa de ser. Ok. Então, a gente vai fazer isso juntos? Sim. E aí tu me mostra como é que é feito. Porque no último episódio, gente, que eu e a Tami fizemos, eu tomei um pouquinho de cacau. E eu achei... Eu vou te dar o relato do que eu senti. Meu feedback, por Tá. favor. Eu me senti... Agora, eu não sei se eu vou te dizer se isso é placebo, tá? Ou se é um viés de confirmação, ou se eu realmente senti, tá? Eu precisaria provar mais vezes. Inclusive, eu vou provar agora. Mas eu senti mais calma. Mais calma e também mais entusiasmo, que nem tu falou. Entusiasmo pra conversar, pra falar. Tu viu, eu normalmente sou mais retraído. Eu sempre fico nessa cadeira dessa forma, mas no teu episódio eu tava mais solto. São raros os episódios onde eu fico mais solto, falando com as mãos e tudo mais. E nesse episódio que eu fiz contigo, eu senti mais leveza. Senti mais vontade de ouvir, principalmente, o que tu tinha pra... Se bem que o episódio que a gente fez foi muito massa, inclusive tá aqui na descrição do vídeo pra vocês verem. Mas eu fiquei assim, ó... focado no que a gente tava falando a todo momento. E eu senti um ar de leveza. Leveza. Foi o que eu mais senti. Leveza. Agora, se foi placebo, se foi um viés de confirmação, porque a gente já tinha conversado um pouquinho, mas aí eu não sei se vai ser um viés de confirmação, porque foi muito rápido. Sim. Né, pra montar isso na minha cabeça. Talvez um placebo, ou talvez o efeito real. Então, o que tu acha dessa minha experiência primeiro, pra depois aí a gente conversar sobre o que a gente tem que fazer antes de tomar? O que tu acha dessa minha experiência? Bom, o cacau, ele, como eu falei, né? Ele vai trazer uma percepção mais de presença. Ele te conecta mais com o presente.
Ele te deixa a mente menos barulhenta, tá? Boa, verdade. Verdade, Ele senti deixa isso, menos senti barulhenta. Então, talvez foi isso que fez você perceber que você conseguia estar mais aqui, mais conectado com a nossa conversa. Realmente menos câmeras, menos o que tá aí, mais aqui. Entende? Você estava mais presente, de repente. E assim, eu não falei alguns efeitos que são muito bons pro cacau, mas o cacau, ele realmente tem um efeito muito bom na nossa parte cerebral. Memória cognitiva, ele melhora a nossa capacidade cognitiva. Então, parece que as ideias, elas se encaixam melhor. Elas vão trazendo mais coerência pro pensamento. É por isso que fica mais fácil de, quando vem as emoções, você traduzir ela através da medicina do cacau. Legal. Entende? Ela traduz melhor aquilo que tu tá sentindo. Então, se é um efeito placebo, não vou desconsiderar né? Essa possibilidade. Mas eu acredito muito no poder do cacau, porque são muitos anos consagrando, né? E são muitos anos conduzindo pessoas através dessa medicina. Então, eu escuto muitos relatos, né? Então, a gente percebe que tem algo especial aqui. Não é um Nescau, sabe? E além, assim, que a gente percebe, assim, todo o cuidado que é feito. Eu acho que tudo aquilo que você coloca amor, que você coloca intenção, coração, ele já tem uma magia por si só, né? Então, para esse cacau esse cacau medicinal, ele tem que ser plantado de maneira especial, ele tem que ser plantado no sistema de agrofloresta. Então, é um sistema que já respeita a natureza, né? Que é natural, a floresta gosta desse tipo de sistema. Ele cresce à sombra de outras árvores. E aí, ele é orgânico, não tem nada de aditivo, não tem nada de modificação. A semente, ela é crioula, como a gente chama, né? Ela preserva, na sua genética mesmo da semente, toda a ancestralidade, toda a força ancestral do cacau. Diferente totalmente desse cacau industrial que vai para o chocolate industrial. Que ali é totalmente modificado, ele já tá totalmente desconfigurado da sua essência. Ele já não tem mais força nenhuma energética espiritual, entende? Então, quando você tem a oportunidade de tomar um cacau assim, tu carrega essa força ancestral, tu carrega esse respeito pela terra, sabe? E a forma como as pessoas que preparam, é todo um preparo. Não é que nem café, não é, sabe, tipo, vou fazer aqui... Não, eu conheço as pessoas, por exemplo, da onde eu compro, eu conheço as pessoas, eu sei o nome das pessoas que produzem o cacau. Eu sei como é que é, tem vídeo, tem foto, sabe, de como que é, geralmente é famílias, ou é coletivos de mulheres, ou sabe, é todo um lugar, eles fazem cantando, eles fazem numa outra energia. Então, isso aí já tá impregnado no cacau, tu já recebe uma medicina que já carrega, assim, de origem mesmo, uma intenção de levar a cura, levar amor para as pessoas, entende? Ele tem um cunho comercial, é claro, porque as pessoas sobrevivem disso, mas muitas das pessoas que trabalham hoje nesse tipo de produção eram pessoas que eram totalmente exploradas pela indústria do cacau commodity, entende? Então, eles estão resgatando isso, né? E o cacau, assim, é uma coisa que falam muito, né? Dentro desses lugares. Agora vamos, assim, mais holístico mesmo, né? O assunto. Ele é muito conectado com a abundância, com a prosperidade. Então, é tanto que, desde sempre, ele foi considerado como moeda de troca. Então, ele já é uma medicina que é conectado com a frequência da abundância, né? Do ouro. Então, tanto que eles chamavam de fruta dourada, o alimento dos deuses. Ele era um lugar de honraria, né? E quando o cacau veio para o Brasil, ele enriqueceu muitas pessoas. Quando ele veio para a Bahia, né? Tem muitas cidades na Bahia que eram simples agricultores, pessoas extremamente humildes e pobres, começaram a plantar o cacau e começaram a viver um padrão de vida europeu. Enriqueceram muito com o cacau. Então, o cacau, ele traz esse lugar. Só que o que acontece? Ele também pede uma responsabilidade, né? Onde você tenha esse lugar de respeito mesmo, né? Então, agora acho que a parte da consagração... Vamos ver então. Né? Como é que é Quando feito? eu consagro um cacau, agora a pena é que ele já esfriou um pouquinho. Bom gosto é tomar mais quentinho, né? A gente tomou ele quentinho, tava bem gostoso, Tá bem inclusive. gostoso, tá um pouco mais frio agora. Depois a gente pode falar sobre o gosto também, pra quem tiver dúvida.
quando eu vou preparar o cacau medicinal, eu já me atento desde o momento que eu tô cortando o cacau, né? De trazer, assim, essa consciência pra árvore, porque ele não veio do nada, né? Ele não veio pronto na barra ali pra mim, né? Ele veio de uma árvore que estava conectada à terra. Então eu vou agradecendo a terra que forneceu os nutrientes para aquela árvore. Eu vou agradecendo aquela árvore que gerou os frutos, né? Uhum. Sei lá, se é uma, se é duas, se é quantas para fazer, mas eu coloco a intenção de se Sim. conectar com aquela árvore. Vou me conectando com quem produziu. Eu agradeço por todas as mãos que passaram, que produziram para que ele chegasse até aqui. Esse é o primeiro ponto. É agradecer a origem. De onde vem, né? Depois, eu realmente olhar para esse cacau como uma medicina de poder e entender que aqui é como se fosse uma chave que pode abrir portas para o meu interior. Então, dentro desse lugar, eu coloco muito amor, né? Gratidão por poder estar aqui consumindo essa medicina. E eu coloco a minha intenção. Que a minha intenção pode ser qualquer, a gente não tem assim, qual que é a intenção que eu tenho que tomar o cacau, né? Na formação de guardiãs, né? Eu vou fazer uma formação de guardiãs em julho, eu ensino algumas técnicas mais específicas, assim, né? Para fazer ativação. Mas se você colocar a tua intenção, né? Que é aquilo que tá no teu coração, aquilo que você tá desejando, que você tá ancorando para aquele momento, já é o suficiente, né? Claro que tudo que você tiver a mais, que tudo souber fazer a mais, é válido, vai explorar ainda mais as possibilidades dentro disso, né? Mas somente isso já é uma coisa, assim, muito válida para você fazer com o teu cacau. Então coloca, aproxima do teu coração, respira, agradece essa medicina. Você pode imaginar, assim, que do teu coração sai uma luz rosa, envolve toda a tua caneca ali, tua xícara que você vai tomar, envolve esse cacau. Ele possa abrir o teu coração, que ele possa trazer as respostas que você está buscando. E que seja um portal mesmo, de conexão e comunicação com o teu superior, com Deus. E aí você bebe. Então, praticamente eu tenho toda a criação, né? Toda a fabricação natural do cacau, até chegar nas minhas mãos para que eu consiga olhar para ele como uma medicina sagrada também, respeitosa, respeitando Isso. ele. E eu posso fazer o preparo, que a gente já pode conversar sobre o preparo. Agradecer pela planta, pela medicina, colocar uma Intenção. intenção e depois tomar ele. E Isso. isso eu faço todos os dias quando eu consagrar ele? Eu gosto de tomar o cacau de manhã em jejum, né? Sendo a primeira coisa que eu coloco no meu corpo. Então, água antes e depois do cacau. Então, nesse momento, eu vou tirar ali uns 15 minutos, 20 minutos, meia hora, para eu me conectar. E a forma que eu faço isso? De várias, não tem uma forma só. Às vezes eu só pego a Bíblia e oro. E abro a Bíblia, leio a Bíblia, eu leio a Bíblia também. Às vezes só coloco uma música e medito. Às vezes eu só pego meus materiais de autoconhecimento, né, as minhas ferramentas, e vou fazer alguma ferramenta emocional ali, né? Às vezes eu só vou escrever, só faço Ho'oponopono, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato por alguma pessoa, uma situação. Às vezes eu só vou fazer uma oração, e às vezes eu só vou conversar com Deus. Só isso. Então, assim, é o teu ritual, né? Tu pode acender incenso, tu pode botar teus cristais se tu gosta, se tu pode, enfim, acender uma vela se tu queres, né? Se isso vai te ajudar você a ancorar esse lugar de sacralidade, de sagrado, é válido, tudo é válido, né? Mas não precisa, entende? Você pode tornar sagrado a partir da tua intenção, da tua entrega para aquele momento. E assim, eu posso... Eu sei que tu toma todos os dias. Mas é certo tomar todos os dias mesmo? Ou, poxa, não seria algo que deveria ter uma intenção também? Por exemplo, aí eu não sei como é que eu posso te dizer isso, mas se é algo sagrado, será que se a gente fazer todos os dias ele Se tornar comum? se torna comum? Se torna um hábito? Eu faço muito esse exercício.
Porque, assim, eu tomo por períodos e depois eu dou um tempo. Aí eu tomo por períodos e dou um tempo. Por quê? Justamente para não se tornar algo banal do cotidiano, do que eu perca o propósito porque eu tô fazendo. Se, por exemplo, assim, né, eu não tô com tempo, ou eu tô atrasada, eu prefiro não tomar o cacau do que fazer de qualquer jeito, entende? Então, todos os dias é mal dizer, eu tomo quase todos os dias. Eu não tomo todos os dias porque não é todo dia que eu tenho tempo pra conseguir me conectar. Então, se eu tenho tempo pra conseguir me conectar, se eu me organizo pra isso, eu faço. Mas eu gosto de fazer períodos sem, primeiro. Porque tudo aquilo que você faz sempre, o teu corpo acostuma. Então, são nutrientes muito, muito bons. Mas chega uma hora que o teu corpo também satura. Ele precisa de um tempo daquilo ali. Então, eu dou um tempo de 10, 15 dias. Entre um período de 20, 30 dias, eu dou um tempo. Aí eu volto a tomar. Por que que eu volto a tomar de manhã, né? Tomo uma vez por dia, só de manhã. O cacau de maneira ritualística. Porque, pra mim, é uma forma que a minha mente, o meu corpo, o meu ser, ele meio que se organiza pra ter aquele momento de conexão. Porque às vezes na rotina, na correria, eu tenho filho, eu sou esposa, eu sou dona de casa também, né? Eu sou terapeuta, eu tenho muitas coisas. Às vezes no dia a dia a gente é assim. Acaba tu não tirando um momento pra se conectar. E eu sei que eu não preciso do cacau pra me conectar, eu não preciso do cacau pra isso, mas ele facilita esse movimento de eu querer fazer aquilo com mais prazer, com mais. É o meu momento, sabe? De tomar o meu cacau, de tirar o meu tempo pra poder fazer isso, sabe? Então é um ritual. É um ritual pra mim, sabe? Eu não consigo ver isso de maneira banal, né? Porque eu não levo assim. Mas sim, se você não faz com essa intenção e com essa entrega, se torna banal sim. Uhum. Aí vai perdendo um pouco do propósito, né? E assim, quais são os efeitos? Bom, a gente já falou sobre os efeitos, né? Mas a gente pega o efeito rapidamente, por exemplo, ó, eu acabei de tomar, ele vai fazer efeito daqui a quanto tempo? O que eu Mais vou ou sentir? menos de 15 a 20 minutos, você começa a perceber os primeiros efeitos do cacau. Que são. Uma leveza, uma sensação, às vezes, tem pessoas que vão ficar com mais facilidade de chorar ou de rir, Uhum. mais sensíveis, né? Às vezes você vai ter uma sensação de que você dá uma leveza no corpo, porque ele relaxa, ele tem bastante potássio, também relaxa a questão dos músculos, sabe? Tu vai sentir um relaxamento maior com o cacau. E níveis mais profundos, se você se permitir, tipo, eu vou parar agora e vou realmente me olhar. Tu vai perceber que o teu cardíaco, o teu chakra cardíaco começa a palpitar. O coração começa a palpitar. Vai sentir uma pressão, uma expansão, na verdade, né? No teu chakra cardíaco, é bem aqui no peito. Então, tu vai sentir algumas reações mais relacionadas aqui. Tem pessoas que têm, por exemplo, eu tô com algum problema. Tem pessoas que têm, passaram, eu não sabia que isso poderia acontecer, na verdade. Que nunca aconteceu comigo. Mas eu fiz uma jornada de 10 dias, né, de cacau, que era uma jornada terapêutica. Então, as pessoas recebiam cacau, eu mandava cacau para as pessoas. Elas participavam de uma jornada terapêutica comigo durante 10 dias. Cada dia tinha uma proposta terapêutica diferente para ela fazer com cacau. E algumas mulheres que participaram, acho que foram umas 30 e alguma coisa, mulheres que participaram nessa última, vomitaram. Tiveram dor de barriga, ou dor de cabeça. E dor de cabeça até que é um pouco mais comum por causa da própria cafeína, né? Que tem um pouco de sensibilidade. Mas de vomitar, assim, de ter dor de barriga, eu nunca tinha visto ou me relatado até então. Eu nunca tinha passado por isso. E aí eu comecei a tentar entender, né? Eu disse, não, peraí, qual dia que tu tá? Qual foi que você tá trabalhando pra tentar entender? Resumo da história, tá? Quando ao passar dos dias, as propostas vão aprofundando em alguns temas, no momento que ela chegou à consciência do que tava, da onde era o bloqueio, parou. Então é como se ele trouxesse um processo de catarse mesmo, de limpeza física, fisiológica de um processo emocional. Então ele tem que ser, assim, eu indico o cacau ser tomado
se você vai tomar assim, né? Mas durante mais tempo, com acompanhamento. E tu vê, eu não sabia. Isso poderia acontecer. E aí tivemos que fazer um reajuste na dose, eu tava ali acompanhando, né? Eu ajudei essas pessoas a identificar os processos e tal. Mas às vezes, assim, tu acha que, um chocolatinho, né? Parece, assim, inofensivo, mas ele é muito potente. Eu ia te perguntar Né? isso, se existe algum efeito contrário, um efeito negativo dessa planta. Isso foi um efeito, né? Pode dar dor de cabeça em algumas pessoas. Ele é contraindicado pra quem tem pedra na vesícula. Por quê? Não sei. Tem essa contraindicação. Deve ter alguma coisa dentro da planta, né? Alguma coisa assim, que é assim, que a única contraindicação é pra quem tem pedra na vesícula. Mas de resto, ele é ótimo pra quem tem problema de... Ele regula a pressão arterial, ele regula os níveis de açúcar no sangue, ele assim, ele te dá no geral, ele é muito bom pra todas as pessoas, tá? Tem alguns estudos dele com relação ao câncer, que daí também tá corroborando, né, com esse estudo do Dr. William Li, mas que tava mais ligada a uma outra substância dele, eram os antioxidantes. Não lembro exatamente o que era, mas que tinha efeitos positivos com relação ao câncer. Então, assim, ele é muito positivo, só pra quem tem pedra na vesícula, mas pode acontecer esses processos aí de essa limpeza ou dor de cabeça. Existe a possibilidade também de eu ver algumas coisas assim como a ayahuasca é muito mais forte, com certeza, né? Mas existe a possibilidade de eu tomar o suficiente para conseguir enxergar coisas, ou até enquanto eu estiver no meu estado meditativo, eu ter algum tipo de visão, alguma coisa relacionada? Então, a dose mais concentrada que eu tomei foram 60 gramas de cacau. E foi extremamente forte. Umas 60 gramas. Por quê? Porque é forte. É forte mesmo. O gosto ou o que vem? É forte, o teu fisiológico sente bastante também. Meu fígado sentiu um pouco, tá? E... Então, assim, não é uma dose que eu recomendo as pessoas tomar, mas eu queria testar. Queria ver, né, justamente por essa curiosidade. Sim. Ver eu não vi. Bem sincera com você. Não vi nada, assim, de, eu vi alguma coisa. Não. Eu só percebia que quando eu fechava os meus olhos, eu via como se fosse uma estrela, assim, como se eu estivesse vendo a minha pineal, alguma coisa assim que brilhava muito aqui dentro de mim, quando eu fechava o olho, mas de olho aberto eu não vi nada, assim, né? Não vi nada diferente. Diferentemente da ayahuasca, que eu sou uma pessoa que eu vejo de olho aberto, né? Então, se expande muito a minha sensibilidade. Mas, assim, tem pessoas, eu já ouvi, agora eu não sei se é verdade ou não, que relataram pra mim que já viram cores com cacau. Eu nunca vi, então eu não posso falar, né? Mas agora, se é verdade, se não, se ela já tomado alguma outra coisa, eu também não sei te dizer. Mas não é uma planta que dá esse tipo de visão, tá? De migração, que a gente chama dentro dessa linha, assim, né? De migração. Não traz. E ele é muito consciente, então tu consegue tomar o cacau e trabalhar, e fazer a tua vida, a tua rotina, sabe? Normal. Diferente de outras plantas, que você precisa dedicar um tempo pra elas, né? O cacau não. O cacau você toma pra tu, depois que tu tem o teu momento ali, tu tem vida normal, né? E eu só posso consagrar consagrar, tá certo? Falando? Isso. Tá. Eu só posso consagrar o cacau só da forma líquida ou eu posso fazer um chocolate ou um bolinho? Ele vai ter o mesmo efeito? Pode. Inclusive, eu tenho um amigo meu que ele produz o cacau medicinal e ele faz várias receitas com cacau 100%. Assim, eu já fiz panqueca, já fiz algumas outras coisas com cacau assim, tá? Falando eu, tá? Eu acho que colocar ele em receitas, ele não vai ter a mesma propriedade. Minha crença, tá? Porque eu não vou estar consumindo, pelo menos eu não fiz assim, não consumi aquele alimento de uma maneira ritualística ali, assim, sabe? Pra eu me conectar. Não sei se por ser digerido da forma sólida tem alguma influência, né? Mas o cacau em barra, assim, ele eu já comi pedaço de cacau, só que é bem amargo. Então, eu não gosto de consumir ele. Ele vem, é bonito, ele vem assim, eu compro de 2 lugares, né? Em um lugar ele vem como se fosse uma barrona de chocolate, com os quadradinhos e tudo.
uma barra gigante de chocolate, assim. Então, tu olha, tem cheiro, aparência de chocolate, dá vontade de morder, né? Isso aqui não tem gosto de chocolate, que ele é amargo. Mas de outro lugar ele vem um pouco mais bruto, assim, né? Vem num bloco e tal. Mas não gosto de consumir, mas dá. Se a pessoa quiser, ela só tem que ter uma noção de quantidade de gramas que ela vai estar ingerindo. Que é mais fácil de medir quando tu faz líquido, que tu consegue ver, ralar e ver quantas colheres dá, que aí tu sabe mais ou menos quantas gramas tem cada colher. Então é mais fácil de você medir a quantidade que tu tá ingerindo, né? Mas pra quem, assim, não gosta... mas eu tenho medo de ser muito amargo e tal. Coloca dá pra botar ali um pouquinho de açúcar mascavo, dá pra botar uma rapadura, dá pra botar até um melzinho, se quiser, alguma coisa pra adoçar um pouco ele ali. Não tem problema, dá pra botar assim e tornar ele um pouco mais palatável, né? Pra quem tem dificuldade com amargo. Tu falou pra mim que tem a questão do leite, né? Eu gostaria que tu falasse um pouquinho, porque normalmente quando a gente vê um cacau, eu já penso no chocolate, no Nescau, no Toddy. Nescau, Aí eu já pensaria em colocar um leite aí, mas aí tu me alertou sobre uma questão do leite e eu gostaria que tu falasse também. Isso, aqui parece que tem leite, feito com leite, né? Mas é só água. Porque né? ele é Ele é mais grossinho, né? grossinho, né? Ele é mais consistente. Mas qual que é a minha ponderação com relação ao leite, né? Normalmente a pessoa... É difícil ter o leite do tio que cria a vaquinha ali do fundo de casa e que vai te trazer um leite, né? Que nem era antigamente. Se tu conseguir um leite assim, até tudo bem, né? Pode colocar o leitinho. Mas eu não aconselho você usar leite da indústria, principalmente se for de caixinha. Por quê? Primeiro, assim, não pensar em termos, né, lógicos e racionais. Imagina o que tem dentro de um leite de caixinha para conservar um leite que se estraga em algumas horas, né, fora da geladeira, durante meses na prateleira de supermercado, às vezes no calorão, no verão, né, brasileiro. Então, já tem essas questões químicas, né? Mas, fora isso, mas leite de saquinho, né, que tem no mercado e tal. Fora isso, a gente sabe que... Eu não sei se alguém aqui, né, já foi numa indústria de leite, de vaca leiteira, né? Eu já fui. E é muito triste. É muito triste. Você vê realmente na expressão daquelas vacas que elas são muito maltratadas. Você vê as ubre, né? Ali onde tem o guarda-leite ali, né? Tem a tetinha e tem a ubre. Muitas inflamadas. Você vê saindo aquele líquido amarelo, que é uma mistura de pus ali. É muito ruim, aquela, sabe? E, além disso, essas vacas, elas são inseminadas, muitas vezes, sabe? Sem parar. E as vacas são seres extremamente emocionais. E elas são afastadas do bezerrinho delas já no início, sabe? O bezerrinho nasce, ela nem tem contato com o bezerro. Então, tu imagina o tipo de energia que vai pro leite. Se a gente, quando é mãe, né, e amamenta, a nossa energia, nosso amor, vai tudo pro bebê, vai a mesma coisa pra vaca. Então, tu imagina a energia que vai. Aí tu quer consumir algo pra te dar uma energia boa, pra te conectar. E tu vai misturar aqui algo que tem uma energia de dor, de sofrimento, de exploração, não é coerente, sabe? Agora, se quer botar um leite vegetal... Ou tu quer botar um leitinho do tiozinho lá, né? Que você vai ferver na panela, depois vai botar, tudo bem, né? Mas se não, toma assim, aprende. Porque até o sabor... Às vezes a gente precisa sentir o sabor amargo pra saber apreciar o doce, sabe, da vida. Então, até o amargo, ele tem um propósito. Por que, por exemplo, quem já tomou chá da ayahuasca reclama muito do gosto da ayahuasca? Que é amargo, é ruim, azedo, a mistura, né? Mas ela tem um propósito de ser desse jeito. Então, às vezes, a gente precisa... É aquela coisa, sabe? Qual que é o preço que eu pago pra ter o benefício? Né? Então, às vezes, o preço é o gosto. E é um preço tão pequenininho. Sim, e falando em preço e em gosto, tu já respondeu essa pergunta, mas eu preciso fazer ela de outra forma. Se eu for numa Ávila da vida... Conhece uma Ávila? Ávila é uma loja de comidas naturais, tem algumas sementinhas e tudo mais. E aí vende cacau lá também. Funcionaria se eu comprasse esse cacau? Eu sei que esse cacau passa por toda uma questão de empresas, de fábricas e tudo mais.
Tá, mas ele não vai fazer pelo menos 10% do efeito também? A pessoa não poderia começar com esse que também é mais barato, porque cacau, vamos lá, é caro pra caramba. Será que ela não poderia começar com esse? Ou tu aconselharia ela ou ele guardar um dinheiro para que possa conhecer de fato essa medicina por completo? A segunda opção, com É? certeza. É. Lembre que eu falei sobre as sementes? Essas empresas que vendem o cacau em produtos naturais, elas compram da indústria. E o cacau que vai para a indústria é o cacau de commodity, é o cacau que tem a semente geneticamente modificada. Então, ele já perdeu a essência, ele já não carrega mais a energia. E não sou eu que estou falando essa informação, estou repassando essa informação. Essa informação, ela vem, eu sempre esqueço o nome dele. Mas existe no mundo hoje um homem que ele é referência no mundo quando a gente fala de cacau. E ele é um mexicano, né? E ele é filho de xamãs e guardiões, enfim, né? Do cacau e tal. E ele tem já um senhor e tal. E ele que traz essa informação. Que a semente, quando modifica, quando você coloca geneticamente modificado, com pesticidas e todos os idas ali, né? Ele vai perdendo a sua força, ele vai perdendo a origem, né? Então é como se fossem sementes de sementes de sementes que já foram muito modificadas. Ela perdeu a energia dela ali. Então, quando você compra o chocolate, mesmo sendo 80, 60, 100% que seja, né? Você não tem realmente os efeitos, vou usar essa palavra, mágicos que o cacau pode te oferecer. Entende? Primeiro porque dificilmente esse cacau, ele vai ser o cacau que vai tá dentro de um sistema de plantio de agrofloresta, que vai ter... tu entende que a essência da coisa se perde? Imagina assim, ó. Quando eu tava no Peru, eu fiquei 28 dias no Peru. E eu visitei várias cidades lá, vários lugares no Peru. E lá no Peru, eles têm... Virou um comércio a ayahuasca lá. E vendem ayahuasca em qualquer birosca lá. Qualquer canto, as pessoas se dizem que é xamãs e vendem ayahuasca. Inclusive, eles vendem ayahuasca no mercado público. Olha só. Tipo, tu comprar como se fosse shampoo. Hum. Entendeu? Então, tu imagina a energia disso. Eu já fui num feitio de ayahuasca. Um feitio de ayahuasca são de 3 a 5 dias. As pessoas rezando sem parar. Se revezando dia e noite, batendo o jagubo, rezando. Os homens batem o jagubo e as mulheres fazem o chá da sacrona, lavam. É um processo extremamente espiritual. Entendeu? Pra tu receber essa energia ali. Então, tu imagina, vamos colocar nos mesmos termos pro cacau. Tu entende? E desde a fabricação já tá errado. Desde a fabricação. Mas... Eu não sei. É que eu vejo que o cacau ele é muito caro. Não, é pra todo mundo? É pra todo mundo, mas porém depende, né? Porque se a pessoa não tem dinheiro o suficiente. Mas eu vejo que poderia facilitar o acesso. Mas aí a gente tá falando de dinheiro, né? A gente tá falando de locomoção, do translado desse cacau para as outras pessoas, para que seja de fácil acesso. Então seria muito complexo, né? Essa questão de baixar o preço do cacau para que todos tenham essa experiência. E como ele é um processo que ele é criado de maneira muito natural, espontânea na floresta, né? Então, pra ter um sistema de agrofloresta já é muito mais lento. Então, tu tem muito menos quantidade desse cacau, né? Pra fornecer. E a gente tá falando a nível mundial. O mundo está comprando esse tipo de cacau. Então, por mais que as pessoas queiram, acaba que a demanda é muito grande para pouca produção. Não são em todos os lugares que dá cacau. Então, assim, tem que vir da Amazônia, tem que vir da Bahia. Tem toda a questão de frete, de custo, né, para vir. Então, e eu acho que é um processo que demora para ele ficar pronto, né, esse processo do cacau. Imagina assim, hoje as pessoas, os agricultores no geral, né, eu acho que deveriam ser muito mais valorizados. E a gente gasta com tanta besteira, com tanta outra coisa, com tanto remédio,
muitas vezes, né? Antidepressivo, ansiolítico, isso. E se a gente investisse um pouco disso pra ter um tratamento natural, algo que vai nos fazer bem, né? E que, poxa, rende tanto. Se tu comprar uma barra de 1 quilo ou de meio quilo pra você, pra tua esposa, pra, enfim, consumir vocês, cara, tu vai consumir ali meses às vezes. Nossa, Entendeu? eu pensei que iria consumir rápido. Não, É que eu porque pensei tu vai que. usar pouquinho. Tu vai É? usar pouquinho por dia, Então entendeu? então compensa, porque eu pensei que era ralado primeiro e aí colocado ali com bastante, sabe? Eu jurava que era assim. Não. É porque ele é Olha, grosso, sabe? mas pra fazer uma quantidade diária pra tu tomar diariamente, tu vai usar um pouquinho menos de meia colher de sopa. Então compensa. Entendeu? Então Então compensa. Então compensa, 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 claro. Se compensa. você ver, é barato no final das Com contas. certeza. Eu já tava militando aqui porque o pessoal não ia conseguir comprar. Mas, assim, também, o que mais dentro do cacau ou da experiência do cacau que a gente não conversou aqui que tu acha interessante divulgar pro pessoal? Eu Ou de acho. alguma experiência, desculpa, ou alguma experiência que aconteceu contigo ou com alguém. Ai, de experiências eu tenho várias pra contar. É. Mas eu acho que, assim, que é muito legal a gente falar do cacau no sentido de perceber onde que ele atua, assim, a níveis energéticos, espirituais, né? Ele vai atuar muito, relembrar, assim, só para um ponto, assim, na questão do coração, né? Então, ele vai ajudar as pessoas a terem uma percepção do que elas estão sentindo, das suas emoções. Além disso, ele vai trabalhar no sentido do amor mesmo. Dela mesmo, com ela mesma, quanto com as pessoas. O cacau torna as pessoas muito mais pacientes, muito mais amorosas e compreensivas. Ele vai ajudar muito na questão cognitiva, de foco, de concentração, de acalmar os pensamentos, de deixar a pessoa mais no presente. Ele vai ajudar muito a ser esse portal, esse lugar de conexão com esse plano espiritual, né? A trazer essa leveza de ser, né? De você experimentar mais alegria pela vida, mais prazer. Ele te reconecta com prazer, porque ele aí vai ativar a libido. Foi muito legal, porque eu recebi um depoimento de uma mulher que foi o marido dela que me mandou. Ele falou assim, ó, só quero te dizer obrigado e que aqui em casa nunca mais vai faltar cacau. Eu entendi tudo, né? Sim, Pra mim, já dá de entendedor entender já. mesmo. Então, depois, claro, fui conversar com ela, entendi. Ela tinha sido mãe, não fazia muito tempo. Fazia alguns anos, na verdade, assim, né? Mas ainda assim, tinha 2 aninhos, o filho dela. E que a libido dela acabou. Acabou, assim. Ela não sabia mais o que fazer. E o cacau resgatou de volta a libido dela. Então, assim, tu veio o casamento e, consequentemente, o casamento tava esfriando, porque, né, a conexão sexual do casal é muito importante. Então, tu vê, né, tem essa questão que ajuda nas relações, da sua reconexão com o prazer mesmo. O cacau, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa que é importante, assim, na parte espiritual, energética dele. Ele te ajuda a você trazer mais consciência sobre ver a tua vida de uma maneira mais doce. É como se desse um pouco mais de cor pra tua vida. Entende? Sabe aquela coisa que parece que o comum se torna comum? Tipo assim, sei lá. Tu olha pra aquelas tuas placas ali. Poxa, eu vejo como uma grande conquista. Não é todo mundo que tem uma placa daquela grandona ali, entendeu? Aí, só que às vezes tu vê tanto aquilo ali, aquilo já passou e tal, que tu esquece, tu desconsidera, ou tu não dá mais tanta importância pra aquilo, pras tuas conquistas, pra aquilo que... Às vezes é uma coisinha, às vezes é um celular que você queria tanto que você conquistou, às vezes... Sabe as coisas que você vai conquistando ao longo da vida, mas depois se torna cotidiano, comum? Então, é meio que eu percebo, isso é mais uma percepção minha mesmo, que o cacau, ele me ajuda a ser mais grata. Ele me ajuda a olhar pras coisas e, poxa, que massa, que legal. Obrigada. Gratidão, sabe? Por coisas que às vezes antes tu não dava tanta bola mais, e ele te resgata isso, esse senso de estar mais grato pela vida. Então, acho que basicamente, assim, é isso que eu percebo, sabe? Do cacau. E acho que se tiver mais alguma coisa pra falar, se dê a oportunidade de experimentar, sabe? Porque às vezes a gente tem medo do novo, né? Porque é novo, porque a gente não conhece o desconhecido. Mas eu vou te falar que dentro desse lugar do novo tem tanta coisa maravilhosa pra gente conhecer e experimentar,
que se a gente não se der algumas oportunidades, às vezes, a gente vai passar a vida inteira sem conhecer coisas que podem dar um pouco mais de tempero pra vida, de cor, sabe, fazer as coisas terem mais sentido. Então, são muitas experiências, né, que eu posso, assim, inúmeras que eu posso compartilhar aqui. Mas então, se fosse resumir, se dê a oportunidade. Não tô falando nem pra você conhecer outras medicinas, mas o cacau. O cacau não tem barreira aqui. Não vai te fazer mal. Não tem nenhuma contraindicação. A não ser que você tenha pedra na vesícula. Mas você não tem contraindicação. Então, se dê a oportunidade e experiencie. Sabe? Se você permite testar, você permite experienciar. Se não sentir nada, se você não gostar, tá tudo bem. Mas se dê essa oportunidade, vai que é bom. Vai que ele te traz algo ali que tava só esperando, sabe? Um ativador, um catalisador pra surgir. Sim, só testando, né? E, poxa, tu já respondeu a minha pergunta que eu ia falar. Eu ia te perguntar, aí eu vou fazer de novo, tu pode complementar. Vai ser parecido com a minha última pergunta, lá do meu outro podcast que eu fiz contigo, que é do megafone. Mas se tu tivesse um megafone pra falar pra todas as pessoas sobre o poder do cacau e como é que ele pode ajudar a sua vida nas questões espirituais, na questão de saúde, ou aquela pessoa que tem um olhar, por exemplo, de repreensão sobre isso, até porque é uma planta medicinal, né? Então o pessoal meio que tem uma contraversão sobre essas questões. Então o que tu diria para essas pessoas? Eu diria assim, se Deus criou, se tá na Terra, se existe, tem um propósito. E se tantas pessoas já experimentaram e tiveram experiências lindas, maravilhosas, curativas, por que você não poderia ter também? Então, se der a oportunidade, experimente. O máximo que vai acontecer é nada. Mas tem um outro universo de possibilidades que pode acontecer e pode ser muito bom. Então, acho que seria essa mensagem que eu deixaria, se dá a oportunidade de conhecer. Eu acho que a única coisa ruim que poderia dar também é a pessoa achar que o gosto é ruim. Né? Só. Porque assim... achar amargo. Porque a gente tomou aqui, mesmo pros céticos, né, até eles tomarem, vai ser só mais um líquido. Isso. Que ele vai estar tomando, que é diferente que ele tá habituado. Então, acho bem interessante, eu gostei bastante de provar. Eu vou te dar um relato também, outra coisa. Eu senti como se eu tivesse... Como é que eu vou explicar isso aqui? Como é que eu sentia meu corpo inteiro? Eu sinto meu corpo inteiro. É como se eu... é como se eu sinto que eu sei que eu tenho em corpo. Parece estranho, mas... Nossa, é bem estranho explicar isso. Não é nada místico que eu tô sentindo. É só... Tô sentindo que eu tô completo com o meu corpo. É estranho de dizer, e eu não tô querendo falar bonito aqui, nem nada. É o que eu tô sentindo. É difícil de explicar a sensação. Como eu falei, não é um negócio 880 pra mim. É um negócio bem tranquilo, é um negócio gostosinho. É como se eu tivesse tomado um monte de café, porém ele não dá aquele efeito ansioso. Na verdade, ele me acalma, me deixa mais tranquilo, sabe? Isso eu precisava falar, eu esqueci de falar sobre esse detalhe. O quê? Sobre a diferença do cacau e do café com relação a esse nível de energia. Porque o cacau, ele é um energético natural também. Sim. Então, ele tem um certo nível de cafeína, bem menos do que o café. Mas, diferentemente do café, que ele dá aquele pico, né, de cafeína, e depois ele vai caindo, né, e ele vai cair o teu nível de energia para menos, para baixo ainda do que quando você iniciou o café, que é o famoso efeito rebote, aí depois a pessoa tem que tomar mais, e assim vai. O cacau não, ele é liberado, a cafeína, os efeitos estimulantes dele, ele vai sendo liberado devagarinho na corrente sanguínea. Então, em vez de ele ter aquele pico e volta, ele vai subindo e ele vai estabilizando, ele vai se mantendo ao longo do dia. Então, você se sente muito mais energizado, né, do que o café. Só que então tem aquele pico, né? Mas você vai sentir que a energia se mantém por muito mais tempo, né? Então, sim, ele vai te trazer essa sensação de uau, né? Vamos pra vida. É isso, assim. E você falou sobre sentir o corpo, né? Essa é uma coisa que muitas pessoas me relatam também. E eu também percebo. Teus 5 sentidos ficam muito mais aguçados, né?
o olfato, toque, paladar, ele vai ficar mais aguçado, né? E essa percepção mesmo que você tem sobre você, né? Sobre o teu corpo físico. Então, também é um dos efeitos, né? Esperados também no cacau aí dentro de tantos outros efeitos benéficos que ele faz. Isso é muito bom pra gente, né? Sim, Se com conectar certeza. com as nossas sensações. Pensar assim, ó, tem tu toma café e tem o efeito do café. Tu toma o cacau e tem o efeito do cacau. Isso. É tipo isso, tá, gente? E é bem isso que tu falou, é o efeito de eu tô acordado, só que ele mantém. Ele não é aquele pico estralado lá em cima e Isso. depois aí te dá uma canseira. Eu tô Isso. sentindo como se eu tivesse uma energia. Isso. Não é um pico Não de é um pico de energia, mas tá mais energético, né? mais Assim, energético, mais gostoso de ficar aqui. É isso. bem legal, é bem legal. É É gostoso. como eu falei, não é aquela sensação 880, tipo, sair do 8 pro 80 é um nivelado, ele vai indo. Vai indo. Isso. É bem interessante, eu gostei. Mas quando a pessoa se permite, assim, entrar... por isso que eu acho muito legal, eu indico as pessoas mesmo, não é porque eu tô querendo vender meu peixe, não é por isso, assim. Mas entrar dentro de um processo terapêutico guiado com o cacau, né? Que é como eu faço a jornada. Porque ali, realmente, a pessoa ela vai ter uma condução, ela vai entender como o cacau funciona e ela vai ter uma rotina, né, para ela fazer de ferramentas que vão estar auxiliando nesse lugar. De ela olhar para ela, de ela ressignificar algumas coisas, de ela curar algumas coisas também, de ela realinhar algumas coisas na vida dela, usando o cacau como essa medicina mesmo, sabe? De expandir mesmo essa percepção. Então, é um processo que eu tenho relatos muito poderosos mesmo, né? Dentro desse processo, que até eu acho mais válido do que fazer só uma cerimônia. Não que eu faço cerimônias, entende? Eu não estou falando, porque eu adoro fazer cerimônias. Só que ali tu vai tomar uma vez, tu vai sentir, uau, vai ter... Porque a minha cerimônia faço muitas ativações mesmo, né? Quando eu conduzo. E as pessoas, uau, Tami, que legal e tal, mas ok. Só que não dá tempo pra ela entrar num processo mais profundo, entende? Então eu falo que dentro, ela tem que escolher entre um e outro, faz o processo terapêutico. Você vai ter um resultado mais interessante. Sim, com certeza. Sabe? E caso as pessoas queiram te conhecer e conhecer esse sistema terapêutico que tu tem com cacau, pode ser online? Será que dá de fazer? É online. Ah, dá de fazer online? É online, eu Que mando pro legal. Brasil inteiro. Ah, que bom então, Aham. perfeito. Então, se você quiser conhecer, ter essa ideia sobre o cacau, você pode entrar em contato por onde? Pode entrar pelo meu Instagram, tá? É tamarafarias.terapias. Ali tem meu linkzinho, tá? E agora esse processo a gente tá subindo pra uma plataforma, então as aulas vão estar hospedadas dentro de uma plataforma pra você assistir no seu tempo. Vai ter tudo mais organizadinho ali também. A gente tá organizando pra ficar melhor, já que tem muitas pessoas de fora aí que querem fazer a jornada e a gente tá organizando isso também. Que bom, bem melhor, né? Bem Vai melhor ficar pro mais público, né? organizado. Antes eu mandava pelo WhatsApp, aí às vezes era ruim e tal. Então agora vai estar mais organizado. Ah, perfeito. Então, muito obrigado, de verdade. Mais um episódio muito bom sobre o cacau que eu tava louco pra saber, louco pra tomar também. E que bom que tu trouxe pra gente consagrar aqui. E foi uma experiência gostosa. Que bom, que bom. Foi bem bom. É bem leve, bom. né? É leve. Verdade, É bem isso. isso. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigada, viu? Obrigada a todos que estão nos assistindo aí também. Tá, perfeito. Então, pessoal, convido a vocês a conhecerem a Tami, tá aí na descrição do vídeo. Conhecer também a possibilidade de consagrar o cacau, se quiser, se achar que seja interessante pra ti. E também, se você quiser me conhecer um pouquinho melhor, meu Instagram tá aqui na descrição do vídeo, junto com o da Tami. Tá o Instagram do meu podcast, o Podcast Senso Comum, o canal de cortes. E também, se você vem tendo algum problema, alguma aflição na sua vida, comenta aqui nos comentários que talvez eu possa encontrar algum profissional da área que possa resolver esse teu problema. Tá bom? Muito obrigado, todo mundo que assistiu. Tchau, tchau.